Estamos de volta para fazer um apanhado geral do que foi o mensalão e do que está acontecendo agora com as punições, né? Vamos conversar daqui a pouquinho com o Dr. Luiz Flávio Gomes, ele que é jurista, já está aqui esperando pela gente, mas antes eu quero que você assista esse VT, acompanhe. O Ministério Público do Distrito Federal pediu à Justiça que os condenados no processo do mensalão petista sejam transferidos da penitenciária da Papuda para presídios federais. O pedido enviado à Defensoria Pública foi feito depois de denúncias de supostas regalias dadas aos presos, como reformas para construir instalações mais confortáveis para os condenados. Após a decisão da Defensoria, a Vara de Execuções Penais também precisa se posicionar sobre o assunto. E, se julgar necessária a transferência, tem de pedi-la ao Supremo Tribunal Federal, que então dará a palavra final sobre o assunto. Já está aqui comigo o Dr. Luiz Flávio Gomes, ele que é jurista e também professor e presidente do Instituto Avante Brasil. Seja bem-vindo à Revista da Cidade mais uma vez, viu? Prazer receber o senhor. Gede, bom dia a todos os nossos telespectadores. Antes de falar a respeito desses desdobramentos que estão acontecendo agora, com essas denúncias a respeito dessa ala de luxo, eu queria que o senhor fizesse para a gente um apanhado geral na sua visão. O mensalão, esse processo todo do mensalão, ele terminou bem ou ele terminou mal? Com relação às punições, às condenações, essas últimas absolvições que a gente teve agora nos finalmente, essa troca de ministros na última hora, como é que você vê todo esse processo do mensalão? Que visão que o senhor tem? Bem, vou dar a visão de juiz, porque fui juiz 15 anos e aprendi a raciocinar as coisas dentro do justo. O que é justo é justo. O que está na lei tem que ser observado. O canalha que viola a lei e que pratica corrupção para comprar parlamentares tem que ser punido. E foram todos punidos. 24 dos 38 processados foram punidos. Praticaram a maior barbaridade contra a democracia. Portanto, tinham que ter punições. E, no total, cerca de 250 anos de cadeia para todo mundo. Isso, no costume brasileiro, eu fui juiz 15 anos. No costume brasileiro, fugiu de todos os parâmetros. Então já foi uma vitória. As penas foram todas fora de todos os parâmetros. Porque no Brasil, a sensação é de que rico não é punido, quem tem poder comanda e compra juízes, às vezes, né, dizem, os jornais dizem isso. Pois bem, então a condenação em si foi um avanço, porque aí deu-se o império da lei. O império da lei, um país sem império da lei é um país fracassado. É uma nação que não prospera nunca. Que não deu certo. Que não prospera nunca. Você compara hoje, como no estudo meu atual que eu estou fazendo, comparando o Brasil com 15 países que eu selecionei, Dinamarca, Suécia, Noruega, Suíça, Finlândia, Islândia, Áustria, Austrália. Peguei esses 15 países, são os 15 melhores países para se viver no mundo. Os mais honestos, não é que não tenha corrupto, também tem, mas os que mais controlam, a polícia que a justiça funciona, e tudo. Na Islândia, pela primeira vez, um policial matou uma pessoa, depois de 66 anos de polícia, matou uma pessoa faz 20 dias. Ou seja, há países civilizados hoje e há países que são brutalmente selvagens. Bárbaros. Bárbaros, o Brasil é bárbaro. E é bárbaro porque muita corrupção, normalmente fica impune, nesse caso não ficou, ótimo, condenou essa turma. Agora, uma coisa é condenar essa turma que tinha que ser condenada. Outra coisa é a forma como se executa essa pena. E aí o Brasil é quinto mundo. As prisões são chiqueiros. Ontem Joaquim Barbosa visitou o presídio de Porto Alegre. É um chiqueiro. Trata-se todo mundo como se fosse porcos. Isso não se faz com ninguém. O povo brasileiro tem que entender que as leis não dizem isso. As leis mandavam condenar os mensaleiros, foram condenados. As leis agora dizem respeito o preso. Respeito o preso está em toda a Constituição, está nas leis. E logo, quando setores da mídia contestam alguns, eles chamam de privilégios, é preciso examinar cada um deles. Tem coisas que é o direito de resistência. Sabe como estão servindo marmitas para os presos hoje em vários lugares? O CNJ acaba de comprovar. Vai em plástico.
joga o saco plástico no chão, o plástico quebra, o cara, para não morrer de fome, precisa lamber o chão. Pega a comida do chão. E muitas vezes a comida já está estragada. E muitas vezes, tem hoje num presídio próximo de Campo Grande, os presos estão junto com porcos, literalmente, num chiqueiro. Isto que o povo não pode aceitar. Porque você, por mais pobre que seja, você não pode aceitar que um ser humano seja tratado como porco. Você não pode aceitar isso. Então, em síntese, os mensaleiros foram condenados e tinham que ser, praticaram uma barbaridade contra a democracia. Você não pode comprar parlamentar, ainda que eles sejam corruptos, e normalmente são os parlamentares. Isso está errado, isso está errado. O Supremo disse, vocês erraram, perfeito, mas agora na hora da execução, nós não podemos nos igualar aos chiqueiros e exigir que a igualdade se baixe para os chiqueiros. Eu não quero privilégios para ninguém. Ninguém tem que ter privilégios. Porém, você tem que distinguir o que é um privilégio e o que é um direito de resistência. Porque o ser humano, quando feito instrumento de atrocidade, de maus tratos, de tortura, esse ser humano tem o direito de resistir. Hoje todo preso tem direito de resistir, porque ele está num chiqueiro e tratado como porco. Não pode. Isso está errado no Brasil. Mas ao mesmo tempo fica difícil a gente concordar com, a gente pode chamar de privilégio ou de situações diferentes do habitual, da forma como a gente quiser. Fica difícil a gente aceitar que os presos comuns, assim como a gente pode chamar, estão sendo tratados como porcos, e esses presos que praticaram corrupção, que na minha visão, o crime de corrupção deveria ser tratado como crime de genocídio, porque quando você tira dinheiro público, quando você pega dinheiro da população para comprar parlamentar, para enfiar no bolso, para colocar, para fazer o que quiser com o dinheiro, não é dele. Então ele está ferindo muitas pessoas, ele está realmente acabando com a sociedade aos poucos, da maneira mais vil, mais torpe possível. Então é o tipo de crime que também deve ser condenado com o rigor da lei. Você acha justo que esses presos que praticaram esse tipo de crime tenham uma condição diferente, especial dentro do presídio, e não igualar, não trazer os outros para cima também? Isso, aí que tá. Número 1. O presídio da Papuda não tem o regime semiaberto. Esses presos foram todos condenados a regime semiaberto. O presídio da Papuda é um presídio de regime fechado. Portanto, não existe local adequado para cumprir essa pena. Então, eles fazem lá um sobradinho, um cantinho, para ir acomodando esses presos de regime semiaberto. Já é um primeiro erro, porque o Estado, se ele fez uma programação de penas fechado e semiaberto, ele tem que botar os presídios adequados. Não colocou os presídios adequados. Aí fica lá uns sobradinhos, vão no encosto, aqui, reforma ali, ajusta aqui. Claro que isto não é para todo mundo. Não está sendo feito isso para o geral dos presos. Mas nós não podemos exigir que todos se igualem iguais aos de baixo. Nós temos que fazer subir os de baixo para transformar os presídios em coisa decente, o que no Brasil não é. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que isso não vai acontecer. Também fica difícil conceber que esses caras vão continuar tendo os privilégios lá dentro. Por exemplo, existe a denúncia da Veja aqui e de tantos outros meios de comunicação dizendo que eles estão, por exemplo, tendo chefes de cozinha fazendo comida especial para eles. Claro que a gente não deve aceitar, como você falou, que o saco seja jogado no chão e eles comam a comida do chão. Isso nenhum ser humano deve passar por isso. Visita de podólogo também dentro da prisão. Quer dizer, existe, parece que, um tratamento especial para esses presos. E por que disso, né? É aí que fica a pergunta. Por que esse privilégio não é aberto a todos os outros também, né? Vamos lá, deveria ser aberto para todos os outros. Então, outra vez, vou comparar o Brasil com a nata do mundo. Dinamarca, Suécia, Noruega, Canadá, Japão, Coreia do Sul, etc. Eles agora estão cobrando dos presos 18 euros por dia para que eles fiquem nos presídios. E dá o direito do preso, quem tem condições, de comprar sua comida. Isso no país civilizado é assim. A civilização é isso. Porque, afinal, receber um podólogo por causa de um problema no pé, isso não é... Não deveria ser um privilégio. Não deveria ser um privilégio. Concordo. Deveria ser o comum normal de um país civilizado. Como a gente está acostumado com chiqueiros dentro do presídio e fora, pelo nível da população brasileira de miséria, que deixam esse povo na miséria. O povo se acha, então, em geral, e é por isso que a revista Veja, você mencionou o nome, então agora eu posso falar. É por isso que a revista Veja acaba tomando essas posturas de rebelião
rebaixar para todo mundo, para colocar todo mundo no chiqueiro. Porque ela sabe que está falando para uma população que admite que o presídio tem que ser chiqueiro. Senão ela não escreveria isso, ela fecharia as portas. Se ela escreve é porque tem público, e tem público que vai ver o filme 12 anos de escravidão e vai adorar aqueles chicotes, aqueles massacres que foram 12 anos de massacres em cima do cara. É um horror. Então nós não podemos concordar com o horror. Não podemos. Você como ser humano, você tem que ter um mínimo de dignidade. Um mínimo de dignidade, e todos têm que ter dignidade. O criminoso que fez errado, os canalhas e os violentos que matam gente, têm que ser punidos e têm que ir para o cárcere, ponto. Mas eles são pessoas, eles são seres humanos, não são porcos. Então esses canalhas todos aí do PT, que praticaram essas patifarias todas deles, claro que eles tinham que ser punidos, mas dentro dos presídios, vamos respeitar as pessoas todas como seres humanos. É isto que a Veja não fez neste artigo, né? É que fica uma situação tão contraditória, né? Até pensando no estilo de vida e como a população vive hoje em dia, né? A gente fala em dignidade dentro dos presídios, mas a gente não tem dignidade nas situações básicas e necessárias para ter um mínimo de cidadania, um mínimo de dignidade mesmo. Por exemplo, impostos de saúde, em escolas, a gente não tem isso. Então, como é que a gente vai exigir dignidade dentro da cadeia? Existe realmente um pensamento geral, um senso comum de que o preso tem que ser tratado como porco, afinal de contas ele é um marginal da sociedade, ele tem que ser colocado ali, a gente não quer nem ter contato com ele. Realmente existe esse senso comum, mas na verdade a gente pensaria no mundo ideal e no mundo que infelizmente o Brasil nunca vai conseguir chegar lá, né? Pois é, Regiane, será que nunca vai conseguir? Será que nós nunca vamos lutar como em 1789 o povo francês foi para a rua e derrubou todo mundo? Derrubou os reis e fez uma Revolução Francesa, escrevendo liberdade, fraternidade, igualdade. Será que nós, povo brasileiro, fomos condenados pelo colonialismo a ser escravos? Será que a gente vai ser escravo o resto da vida e todos os tempos? A gente vai passar mais 500 anos sendo vítima deste colonialismo escravagista e nós na posição de escravos e, portanto, de chiqueiros? Vamos continuar sendo chiqueiro? Eu não... É difícil conceber essa ideia, difícil conceber a ideia, mas eu acho que nós temos que dar uma superada em tudo isso. Por educação e distribuição de renda, se chega lá. Até porque a questão final que importa são números. Nós estamos vivendo no mundo da economia globalizada e tudo importa seu rendimento. Se você tem rendimento, tudo. Quantos matam esses países que eu dou como nata? Quantas pessoas matam para cada 100 mil? Menos de um. Menos de um para 100 mil. E nós, 27 para 100 mil. Então nós somos 27 vezes mais violento do que esses países. Ora, nós temos que copiar eles, não fazer com que eles baixem. Nós que temos que subir. Então, nós brasileiros temos que meter a mão nessa história nossa. Nossa história é uma história maldita de colonialismo e nos incutiu na nossa cabeça que nós temos que ser terceiro-mundistas, violentos, parasitas, corruptos. Então, isso impregnou a alma do brasileiro. E é tudo que o brasileiro não quer ser, né? O brasileiro não quer, mas a alma dele é uma alma violenta, corrupta, parasitária e etc. Não pode, a gente tem que dar uma sacudida, melhorar a educação de todo mundo e fazer o Brasil crescer. Uma reportagem como essa rebaixa o Brasil, ele vai pior ainda do que ele já é. Tem que subir e não crescer. Eu tenho uma visão completamente oposta ao que foi posto aqui. Acho que os mensaleiros tinham mesmo, são crápulas que tinham que ser condenados. Porque o império da lei tem que valer no país, senão o país não cresce, mas também tem que ter o império da lei na hora de executar a pena. É ser coerente. Você não pode ser incoerente. Eu quero o império da lei na hora de condenar, mas na hora de executar, não, a lei não vale. Como não vale? Está aí, a Constituição está aí. Então, a Constituição é desobservada, a Constituição não é observada. O Joaquim Barbosa ontem ficou estarrecido com o que ele viu em Porto Alegre, 4 mil presos num cubículo de Porto Alegre. Isso é desumano, isso é coisa que não pode. Qualquer presídio que ele quiser visitar, ele vai constatar a mesma coisa. Se ele for para Pedrinhas, então? Qualquer um, se ele for para Pedrinhas, vai ver coisas piores, inclusive. Então, em síntese, nós fazemos muita coisa errada, mas o que está errado tem que ser denunciado. Você tem que ter coragem de falar isso tudo, que é um erro. É um erro nós querermos tratar as pessoas como porcos. É um erro fazer o que fizeram com uma mulher agora no Rio de Janeiro. Carregaram a mulher e tudo e tal. Aquilo é um erro. Aquele PM errou, ele tem que pagar. De outro lado, tem gente que vai lá só para dar tiro na cabeça de PM. Então esses bandidos que matam PM sem legítima defesa, também
exatamente, tem que ser punido. O império da lei é o império geral. A gente, no entanto, só pensa no império da lei para punir, para castigar, para crueldade, para vingança. A gente não pensa no império da lei para melhorar a dignidade das pessoas. Está tudo na lei. Se a lei é uma só, respeite toda a lei. É isso daí. A lógica é essa. Como justo, como justiça, nós temos que fazer análises de justo. O que é justo, o que está na lei tem que ser cumprido, tanto na hora de condenar, como na hora de cumprir penas. Concordo. Tudo tem Concordo que o que está na lei tem que ser cumprido de fato. Está na lei é porque realmente várias pessoas chegaram a essa conclusão, virou lei e é aquilo que é o certo. Mas se não vale para um, também acho que não vale para outro, né? Eu não concordo que os presos, esses presos que são chamados de presos políticos, sei lá por quê, porque não são políticos presos, não são presos políticos, né? Afinal de contas, eles são condenados por crime, né? Concordo. E eles estão tendo um tratamento diferenciado, isso é fato, mas a partir do momento que você começar a tratar todo mundo igual, todo mundo dentro da lei, todos os presos com dignidade, fazendo a coisa como se deve, aí sim eles devem entrar no bolo, na minha opinião. Certo. Caso contrário, não. Perfeito, Né? Rejane. Cumpriu a lei diz isso, a lei manda ressocializar o preso, manda tratar o preso com dignidade, manda ter médico, manda ter dentista. Mas se a lei falou isso pro preso, não é só pro preso, o povo inteiro tinha que ter isso. Nós, brasileiros, não temos vergonha na cara e deixamos as crianças abandonadas na rua. Nossa, a gente tem Esse motivo problema pra não é ter só do vergonha. Estado, é da sociedade. Nós não temos vergonha de ver uma criança na rua, que obviamente um dia vai te assaltar e vai te matar. Mas nós não temos essa vergonha de denunciar isso, de protestar isso, sair na rua. Não pode uma criança aqui, as crianças têm que estar na escola. Você viu aquele menino que foi amarrado no rio, no poste? E você viu o que aconteceu com ele? Já cometeu um roubo. Só que você espera o que dele? Não resolve nada. Não, esperar o que dele? Tinha que ter ido para a escola. Todo menino, meu filho, que você está na rua, 15 anos, escola até os 18, obrigatória. Bota lá no regime militar, lá dentro da escola. Você vai estudar, de noite você vai estudar. Ponto! Tem que dar educação para todo mundo. Isso é regeneração do ser humano, Isso né? sim, É estudo, claro. é verdade. E é isso que o Brasil precisa, senão nós nunca vamos dar o salto que a Coreia do Sul deu em 1960. A Coreia do Sul, em 60, eles ganhavam 1/3 do que ganhava brasileiro. 1/3. E a maioria do povo é analfabeta. 50 anos depois, enfia todo mundo na escola, 50 anos depois, eles ganham 3 vezes mais que o brasileiro hoje, exporta carros para o mundo inteiro, tecnologia, 67% tem curso superior e 82% deles estão hoje na faculdade. Ou seja, educou, põe na escola, o país é outro. Exemplos mundo afora realmente não faltam, né? A educação muda tudo, eu sempre levanto essa bandeira, eu tenho certeza que essa realmente é a solução. Vou fazer o